O último episódio da segunda temporada de His Dark Materials nos apresentou uma nova criatura, os Anjos. E além deles, muito se fala em uma tal guerra contra a autoridade, mas que autoridade é essa? Aqui nesse vídeo nós vamos falar sobre isso, nós vamos recapitular tudo o que a série já nos mostrou e eu vou dar também um pouquinho do background dos livros. Fala galera, aqui é o Matheus Mendes, sejam muito bem-vindos ao último vídeo do especial de His Dark Materials aqui no canal. Durante toda a segunda temporada, geralmente nas terças-feiras, eu vinha trazendo um vídeo comentando, explicando, falando alguma coisa referente ao episódio imediatamente anterior. Portanto, aqui nesse vídeo nós vamos ter spoilers de toda a segunda temporada. Mas antes de começar, se você gostou aqui da minha playlist de His Dark Materials, gostou aqui do meu conteúdo, se inscreve no canal aí para me dar aquela força e deixa o seu like também, para o YouTube entender que meu vídeo é legal e recomendar ele para mais gente. Eu sinto que a série, e isso acontece até um pouquinho nos livros também, mas muito menos, falha em criar algumas simples conexões e isso pode acabar fazendo com que o telespectador perca interesse pelo show. Por exemplo, a série falha em estabelecer uma conexão entre o Magistério e o Pó. A série falha, por exemplo, em mostrar por que o Magistério teme tanto esse tal de Pó. Falha em dar uma profundidade maior às bruxas. Falha em explicar quem é essa tal guerra contra a autoridade, quem é essa autoridade. Veio gente me chamar no Instagram para perguntar, achando que a autoridade era o Magistério. Então, assim, são muitas incógnitas que pode fazer o espectador que só assiste a série perder o interesse e abandonar. Mas isso não é uma coisa em específico da série. No final do segundo livro, algumas dessas coisas que eu falei aqui ainda permanecem um mistério. Por conta disso, eu vou dar pequenos spoilers do terceiro livro para conseguir explicar bem quem é a autoridade e quem é que são os anjos. Assim, você que terminou a segunda temporada ontem e não está entendendo nada, vai conseguir entender melhor as coisas, o contexto, onde cada coisa se encaixa, e eu acredito que assim vocês vão ter uma experiência melhor com a série. No universo de His Dark Materials tem diversas criaturas. Tem os xamãs, tem as bruxas, tem os daemons, tem os ursos de armadura, tem os avantesmas do penhasco, enfim. Tem troço à beça, mas uma criatura muito importante e que foi escolhida para fechar essa segunda temporada é justamente os anjos, que nada mais são do que o pó consolidado. Vimos nessa segunda temporada aquela cena da doutora Malone conversando com o seu computador, ela descobrindo as partículas de matéria escura, partículas essas que são conhecidas como pó no mundo da Lyra. Na conversa da doutora Malone, nós descobrimos que o pó é consciente. Primeiro ela pergunta se o pó e a matéria escura são a mesma coisa e depois ela pergunta se o pó é consciente. O que evidentemente é, afinal de contas, ele está respondendo a pergunta dela. O computador diz que essa mente que está conversando com a doutora Malone não é uma mente humana, mas que os humanos sempre ouviram falar deles, que são os anjos. Então é isso, anjos são criaturas feitas de pó. E através da conversa da doutora Malone com o computador, a gente descobriu que existem incontáveis bilhões de anjos e que eles sempre estiveram interferindo na evolução humana. Vamos lá então entender isso direito. O pó são as partículas elementares e conscientes. Pelo que a gente viu na série, esse pó é atraído para os adultos, enquanto parece ignorar as crianças, pelo menos até elas atingirem a puberdade. Quando o pó se condensa, formam-se os anjos, e existem milhares e milhares deles no universo. Beleza, nos livros a primeira aparição dos anjos também é no livro A Faca Sutil, livro esse que a série adaptou nessa segunda temporada, só que diferente da série, nos livros eles aparecem bem antes. Nos livros, a Ruth Skadi está lá em Tidagazi com a Serafina Pekla e elas assistem um ataque de espectros pela primeira vez. Depois elas vão conversar com um sobrevivente ali e ele que fala para elas sobre os anjos, porque até então elas não conheciam. Ele fala que viu anjos voando no céu dias atrás. O rapaz então explica para as bruxas o que são esses seres, porque até aquele momento elas nunca tinham ouvido falar nisso e muito menos visto um, Lembrando que as bruxas são provenientes do mundo da Lyra. O menino então diz que eles são seres feitos de espírito. Eles não são feitos de carne. Eles são seres muito evoluídos e as suas preocupações são diferentes das preocupações dos humanos. Entretanto, ele menciona que no passado distante era comum anjos descerem para se comunicar com os humanos, resolver problemas aqui da Terra. Enquanto eles estão tendo essa conversa, eles veem um grupo de anjos voar no céu e a Ruth Skadi parte voando atrás deles. Ruta os descreve como seres humanoides brilhantes. Não é como se eles ardessem, é como se a luz do sol brilhasse através deles, mesmo no ponto mais escuro da noite. Ruta então os identifica como humanoides, porém maiores do que seres humanos comuns e com asas. Ela ainda acrescenta dizendo que pelo fato de todos eles estarem nus ali, ela conseguiu identificar anjos do sexo masculino e do sexo feminino. Segundo a bruxa, os anjos voavam com muita facilidade
e conseguiriam voar muito mais rápido do que ela, sem fazer o menor esforço. Ela observou que cada anjo era diferente do outro, mas tinha uma coisa que conectava a todos, que era justamente essa manifestação brilhante de energia e sentimento. Nessa ocasião, os anjos disseram para ela que estavam indo atender a um chamado. Eles estavam indo encontrar com o Lord Asriel no mundo em que Asriel estava. Nessa ocasião, nos livros, tem um momento que a Ruth Skadi está voando ali ao lado deles, os seguindo até o Lord Asriel, só que chega um momento que ela percebe que ela não está mais no mesmo mundo. Ela atravessou um portal entre mundos sem perceber. Os anjos dizem a ela que há portais invisíveis entre mundos que eles podem ver e ela não. Portanto, os anjos, além de serem seres imortais de pura sabedoria e conhecimento, ainda conseguem enxergar portais naturais entre mundos e atravessá-los. Isso sem precisar utilizar faca alguma. Eles não precisam de faca sutil, eles não precisam de ponte, eles não precisam criar espectros para isso, como eu já comentei lá no meu vídeo explicando os espectros. Vamos falar um pouquinho dos poderes dos anjos então. Eles são humanoides, né? Eles podem voar e como eles possuem asas muito grandes, eles conseguem voar a altas velocidades, pelo menos mais rápido do que as bruxas. E a gente já viu na série que as bruxas voam bem rápido. Eles também conseguem atravessar os mundos, pois eles enxergam as brechas naturais do universo. Anjos são quase invisíveis. É dito que durante o dia você quase não consegue enxergá-los. Inclusive, nessa ocasião que a Ruta sai perseguindo eles, está de noite. E mesmo assim ela menciona dizendo que se ela os perdesse de vista um momento sequer, ela poderia nunca mais os achar por conta do brilho das estrelas. Então imaginem anjos como seres semi-invisíveis que você vê através de uma névoa brilhante. Quanto mais claro, mais difícil de ver. E dependendo da distância e da numerosidade, eles passariam por você completamente despercebidos. Segundo a conversa com a Dra. Malone na série, os anjos também têm ali uma certa influência na biologia, porque naquela conversa, né, foi deixado claro que os anjos interferiram na evolução, né, eles estimularam a evolução humana. E por enquanto é só, mas pode ser que vejamos outras habilidades dos anjos na temporada seguinte. Mas já chegamos na metade do vídeo, então eu já gostaria de pedir para você deixar o seu like agora, para não correr risco de se esquecer lá no final. E caso você ainda não seja inscrito no canal, se inscreve aí para me dar aquele apoio, beleza? Vamos agora entrar em alguns pequenos spoilers da próxima temporada, mas vai ser spoilers mínimos, só para conseguir explicar para vocês quem é a tal da autoridade. Vamos lá então, o Pó é consciente e é o Pó que dá consciência aos seres humanos. Seres humanos sem Pó não são mais conscientes. Com isso, vocês meio que já conseguem entender o que acontece com uma pessoa quando ela é atacada por um espectro. Vocês também já sabem que existem milhares e milhares de anjos por aí, mas o que vocês não sabem é que a autoridade foi o primeiro deles. Então sim, a autoridade é um anjo. Alguns anjos, como a autoridade, detestam os seres humanos por eles serem conscientes e ainda possuírem um corpo de carne e osso. Fica implícito que os anjos, em geral, invejam os seres humanos por possuírem corpos físicos. Lembrem-se que anjos são seres apenas de espírito. Os anjos que não gostam dos humanos tentam reprimi-los através de diversas instituições, como o magistério, por exemplo. Os anjos que gostam dos seres humanos se rebelaram contra a autoridade, e aí nós temos o grupo pró e contra a autoridade. E é daí que vem a guerra que tanto se fala na série. Lord Asriel falou muito sobre uma guerra contra a autoridade. O Jon Perry falou para o Will antes de morrer que ele deveria ajudar o Lord Asriel na guerra. Os Avantesmas do Penhasco disseram que o Lord Asriel não tinha a faca sutil, que era o item necessário para vencer a guerra. Tá todo mundo na série falando dessa tal guerra, mas até agora ninguém explicou que guerra é essa. Bom, agora vocês sabem. E os anjos que estão do lado do Lord Asriel, os anjos que a gente viu ali no final, né, desse último episódio da segunda temporada, são justamente os anjos que se rebelaram contra a autoridade. Aparentemente, o anjo que está guiando a Dra. Malone, né, a protegendo dos espectros lá em Tiragazi, também está do lado do Lord Asriel. Com isso, a gente vê que mesmo tendo tanto em comum, nada é um consenso entre anjos. Eles são seres conscientes que têm opiniões divergentes. Mas acho que com essas informações que eu dei, vocês já conseguem pensar por conta própria, já conseguem entender mais ou menos o que está acontecendo, e acredito que assim vocês vão conseguir aproveitar a série de uma maneira melhor. E é isso, eu espero mesmo que vocês tenham gostado desse especial de His Dark Materials aqui no canal, porque o meu objetivo com isso foi justamente esse. Eu gosto muito da série e eu tinha medo que as pessoas parassem, né, desistissem de assistir
por conta de todas essas incógnitas que iriam surgindo com o passar dos episódios. Espero que tenha dado para ajudar vocês a entender melhor o que estava acontecendo e espero que vocês tenham tido uma experiência melhor com a série também através dos meus vídeos. Vou ficando por aqui então e muito obrigado por terem me acompanhado durante todo esse especial. Se inscreve no canal se você não está inscrito, deixe seu like, compartilhe o vídeo com seus amigos, clica no meus vídeos que estão aparecendo aqui do lado para assistir meus vídeos anteriores. É isso, tchau e até o próximo vídeo.